Padre, o que é essa imagem da agulha e do camelo? Eu vou falar 3 interpretações que eu já li, já estudei sobre isso. A primeira interpretação, alguns autores dizem que Jesus estava usando uma figura de linguagem chamada hipérbole. O que é hipérbole? É um exagero. Nós usamos muito isso no dia a dia. Por exemplo, a gente fala assim, nossa, eu fiquei esperando a pessoa 500 horas. Você não fica esperando 500 horas. 500 horas seria, sei lá quantos dias, né? Ah, eu passei aqui 1000 vezes aqui. Isso é um exagero, você não faz... É difícil passar 1000 vezes no mesmo lugar, né? Então, alguns autores dizem que ao falar do camelo e da agulha, Jesus estaria usando uma figura de linguagem. Estava usando uma forma exagerada de dizer sobre a dificuldade de entrar no reino de Deus. É uma primeira interpretação. Uma segunda interpretação é que alguns autores dizem que Jesus estava sendo literal. Então, ele estava realmente dizendo que é mais fácil um camelo, você imagina o tamanho do camelo, passar pelo buraco de uma agulha de costura, do que nós entrarmos no reino de Deus. Alguns autores defendem que foi uma interpretação literal, que foi literalmente aquilo que Jesus havia dito. E tem uma terceira interpretação, que essa me parece mais interessante, mas é uma discussão. É uma interpretação que veio de Santo Ambrósio e depois Santo Tomás de Aquino reafirmou. Em Jerusalém, até hoje se tem isso, mas é uma coisa que é discutida. Em Jerusalém, as portas principais da cidade, elas são enormes, elas são muito grandes. Mas dentro dessa porta maior, existe uma porta menor que é chamada o buraco da agulha. E quando, já na época de Jesus, quando ia chegando a noite na cidade de Jerusalém, as portas maiores eram fechadas, trancadas, e só se passava por essa porta menor, que era chamado buraco da agulha. Se os viajantes chegassem à noite e quisessem entrar na cidade com os camelos, o que tinha que se fazer? Tinha que se tirar a bagagem do camelo. O camelo não passaria pelo buraco da agulha, por essa porta menor, se ele estivesse com a bagagem. Então era necessário que o camelo se despojasse daquilo que ele carregava. E aí alguns autores dizem, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, que Jesus usou essa imagem. Para nós entrarmos no reino de Deus, para passarmos pelo buraco da agulha, precisamos nos despojar. Seja como for, gente, a questão é que Jesus está dizendo que para Deus a nossa salvação não é impossível. A salvação, em primeiro lugar, é um dom, é uma graça de Deus. Não é simplesmente cumprir a lei pela lei. Não é simplesmente cumprir os mandamentos. É importante, é o primeiro passo. Mas a salvação é dom de Deus. Não é o meu esforço pessoal, não é aquilo que eu faço, não é contando somente com as minhas forças que eu serei salvo. Eu serei salvo, nós seremos salvos pela graça, pela misericórdia e por um dom de Deus.